O sistema de metrô da cidade de Nova York é uma das poucas redes de transporte público que funcionam 24/7, 365 dias por ano. Também é constantemente classificado como o pior sistema de metrô do mundo. Os passageiros perdem reuniões, encontros familiares e eventos importantes da vida porque acabam presos por horas no metrô. Como as coisas ficaram tão ruins? A resposta para essa pergunta tem a ver com vários fatores. Idade, mau uso de fundos e corrupção desempenham um papel importante nos constantes atrasos e falhas do metrô de Nova York. Contudo, há esperança para o sistema obsoleto, podendo melhorar a vida de seus milhões de usuários diários. Essas lições poderiam ser usadas globalmente para melhorias. Antes de examinarmos as razões pelas quais o metrô de Nova York se encontrou em desuso e a maldição da existência dos viajantes, precisamos entender alguns fatores-chave sobre o sistema. E isso irá destacar o quão importante é a rede e por que ela precisa ser consertada urgentemente. Primeiro, um dos fatos mais incríveis sobre o metrô de Nova York é que a quantidade de pessoas que usam o metrô cresceu enormemente nos últimos anos. O número de passageiros diários quase dobrou desde o ano 2000 para quase 7 milhões de pessoas por dia em 2019. O número de passageiros caiu drasticamente durante a pandemia de Covid-19, mas está crescendo novamente, atingindo cerca de 4 milhões de pessoas diariamente. E com mais passageiros vem mais atrasos e problemas. Cerca de 40% dos atrasos são por superlotação, e somente 65% dos trens chegam no horário em dias úteis. Isso não é bom. Na verdade, é o pior histórico de qualquer sistema de metrô do mundo. Considerando que Nova York possui apenas o 8º maior sistema de metrô do mundo em comprimento de via, a China tem 5 das 10 primeiras posições, com Xangai em primeiro lugar. Reino Unido e Moscou superam Nova York, especialmente em relação a atrasos. Mas você sabia que o metrô na cidade de Nova York, na verdade, não é administrado pela cidade? O estado de Nova York é responsável pelo metrô, parte do maior sistema da Autoridade de Trânsito Metropolitano, MTA. O Departamento de Polícia da MTA e o Bureau de Trânsito da Polícia de Nova York patrulham os metrôs. Em 2019, 4 bilhões de passageiros utilizaram a MTA, resultando numa média diária de 7,7 milhões de pessoas em dias úteis. Isso apenas mostra o quão massivo é o sistema da MTA e quanta pressão é colocada nos metrôs, ônibus e outros trens que fazem parte da rede. E é uma grande rede. Apenas a parte do metrô da MTA é composta por cerca de 6.700 carros que percorrem mais de 665 milhas de trilhos. Então, está claro que, como quase tudo em Nova York, o sistema de metrô é enorme. É o principal transporte de nova-iorquinos e visitantes na cidade. Contudo, mesmo sendo crucial para a infraestrutura de Nova York, o sistema de metrô foi negligenciado por anos. Agora, anos de subfinanciamento e o descaso flagrante pela manutenção de rotina estão começando a alcançar a MTA e o governo de Nova York. Pesquisas recentes sobre o estado dos metrôs de Nova York revelaram que políticos e funcionários têm ignorado a urgente necessidade de reparos e atualizações. Em vez disso, dinheiro está sendo sugado da MTA e usado egoisticamente pelo governo e por fora. Entidades à custa de um sistema de metrô do qual milhões dependem. O sistema de metrô de Nova York é o pior do mundo devido a uma série de fatores, incluindo corrupção e má gestão. E vamos detalhar exatamente o que está acontecendo em Nova York e como isso afetou os metrôs ao longo do tempo. A viagem turbulenta e cheia de reviravoltas para entender como o sistema de metrô de Nova York se deteriorou pode ser um alerta para outros departamentos de trânsito globais. Ainda há esperança para Nova York e vamos explorar formas econômicas de consertar seus metrôs. A primeira razão que levou Nova York a ter o pior sistema de metrô do mundo: sua idade. Em 1878, o primeiro trem elevado eficiente começou a operar na rua Greenwich e não na avenida de Lower Manhattan a Harlem. No entanto, não foi até 27 de outubro de 1904 que a operação do primeiro metrô de Nova York começou. Por mais incrível que pareça, o sistema de metrô de Nova York tem quase 120 anos, e algumas das antigas tecnologias e trilhos de seu início de vida ainda estão em uso hoje. Na verdade, algumas das peças são tão antigas que a MTA não pode mais comprar peças de reposição dos fabricantes originais, pois eles ou fecharam as portas ou simplesmente não fabricam mais as peças. Portanto, em certas situações, a MTA tem componentes especialmente fabricados para reformar seus trilhos e trens mais antigos.
Os vagões de trem, como os que circulam na linha C, são Breitliners da década de 1960, o que significa que os quadros, chassis e rodas têm cerca de 60 anos. Para contextualizar, esses vagões de trem eram utilizados 3 décadas antes do primeiro smartphone ser inventado. Então esses trens sofreram muito desgaste em sua vida útil. Os Breitliners tendem a quebrar a cada 33 mil milhas. O vagão de metrô moderno médio geralmente quebra a cada 400 mil milhas, com os mais novos durando cerca de 750 mil milhas antes de encontrar problemas. Os modelos antigos ainda usados no metrô de Nova York contribuem para os atrasos. Mas os antigos vagões de trem não são a única tecnologia desatualizada utilizada pela MTA. O sistema de sinalização nos metrôs de Nova York também é de décadas atrás e não é confiável. Isso piora pelo fato de que a manutenção e inspeções rotineiras raramente são feitas a tempo, se é que são feitas. Cada ano que passa sem a atualização do sistema de sinalização aproxima ainda mais todo o metrô de um desastre. Problemas de sinalização causam atrasos frequentes e podem ser perigosos. Se um sinal falhar ou parar de funcionar, pode levar a acidentes que podem custar vidas e desativar completamente grandes extensões de trilhos. Esses sinais antigos podem ter contribuído também para 2 acidentes famosos. No acidente da Union Square em 1991, um trem 4 Sul descarrilou por excesso de velocidade na estação Union Square, causando 5 mortes e mais de 200 feridos. O maquinista foi encontrado bêbado, mas a idade dos sinais e da infraestrutura agravou a gravidade do acidente, pois falharam em fornecer salvaguardas adequadas contra erros humanos. Igualmente, o acidente de metrô na ponte de Williamsburg em 1995 envolveu a batida de 2 trens, deixando dezenas de feridos. Uma investigação descobriu que, embora a causa principal tenha sido erro humano, o antigo sistema de sinalização falhou em prevenir o acidente ou mitigar seus efeitos. Com uma sinalização mais moderna, o sistema poderia ter parado automaticamente um ou ambos os trens antes da colisão. Durante o mandato do governador Andrew Cuomo, sua administração promulgou um corte de $500 milhões no financiamento para a MTA, que estava destinado para a melhoria do sistema de sinalização. Depois do corte, registros da MTA indicam cerca de 124 atrasos de trens numa manhã devido a problemas de sinalização. Claramente, o sistema de sinalização era e ainda é um problema. No mesmo dia, ocorreram pelo menos mais 24 atrasos devido a falhas nos trens com problemas no motor, freios e ar-condicionado. A falta de financiamento para melhorar e atualizar os antigos sinais e vagões do metrô de Nova York é uma das principais razões pelas quais os passageiros enfrentam atrasos tão frequentes e longos toda vez que entram em um trem. O segundo grande problema que aflige o metrô de Nova York é simplesmente muito popular, levando a superlotação e uso excessivo. O metrô de Nova York transporta quase 2 bilhões de passageiros em seus trilhos todos os anos. Este é um número impressionante e que o sistema atual nunca foi projetado para lidar. Atualmente, o único fator que causa mais atrasos, de acordo com a MTA, é o excesso de lotação, com o grande número de pessoas tentando se espremer nos vagões do metrô durante o horário de pico, sendo responsável por cerca de 37% de todos os atrasos. Nos primeiros 4 meses de 2017, isso se traduziu em 111 mil trens que não chegaram ao seu destino a tempo. Muitos políticos e funcionários da MTA citam o enorme número de passageiros como a razão para tantos atrasos, mas é mais complicado do que isso. Sim, os milhões de passageiros diários causam atrasos nos horários de pico, mas isso ocorre pela negligência prolongada do sistema de metrô, e as melhorias necessárias para lidar com o aumento de passageiros nunca foram feitas. Precisaremos examinar por que isso aconteceu mais tarde, mas basta dizer que, embora a superlotação seja um enorme problema, ela não precisava ter um impacto tão negativo no sistema como um todo, se o metrô de Nova York fosse adequadamente financiado e mantido. Depois, há o fato de que alguns dos dados que a MTA usa para apoiar sua afirmação de que há simplesmente muitos passageiros não batem. Em março de 2015, a MTA registrou 153 milhões de viagens com 19 mil atrasos causados por superlotação. No entanto, 2 anos depois, em março de 2017, a MTA relatou que havia menos viagens em aproximadamente 151 milhões, porém 30 mil atrasos por superlotação. Então, mesmo quando havia menos pessoas, havia mais atrasos.
Isso levou alguns a sugerir que a MTA pode estar manipulando números ou atribuindo erroneamente atrasos à superlotação quando eles são mais um problema sistemático. E isso está sendo feito para desviar a culpa da MTA e do governo pelo sistema de metrô disfuncional. O que nos leva ao cerne da situação sobre por que o sistema de metrô da cidade de Nova York é o pior do mundo: ineficiência e falta de recursos. Tradicionalmente, cerca de 10% do orçamento total da MTA é responsabilidade do governo de Nova York. No entanto, desde 1990, os cortes de custos levaram a uma diminuição nas contribuições de cerca de 75%, resultando na MTA buscando maneiras de arrecadar mais fundos, como aumentos de tarifas e empréstimos de dinheiro. Com a retirada do financiamento, a manutenção preventiva e de rotina foi interrompida ou cortada. A consequência de tais ações é que todo o sistema de metrô começou a se deteriorar mais rápido do que qualquer um esperava. Quando ajustado pela inflação, o orçamento destinado à manutenção do metrô mal mudou em 25 anos mesmo, havendo mais problemas e mais passageiros do que nunca. Mas a falta de fundos não é o único problema. Mesmo quando o dinheiro é destinado à MTA, muitas vezes é mal administrado. Reparos planejados geralmente excedem o orçamento ou atrasam. E isso então agrava o problema de financiamento e leva a MTA a precisar de mais dinheiro para concluir projetos antigos. De fato, a escassez de recursos e a má gestão de dinheiro forçaram a MTA a contrair empréstimos para suas necessidades. Cerca de 17% do orçamento total da MTA é gasto para pagar dívidas que acumulou ao longo de anos de liderança incompetente e má gestão de fundos. Esses problemas não foram surpresa quando se descobriu que a rotatividade e as mudanças na estrutura de gestão da MTA são eventos frequentes. Mas isso não é novidade para o metrô de Nova York. Antes dos anos 70, problemas similares quase causaram o colapso do sistema de transporte. No entanto, em vez de deixar tudo desmoronar como os funcionários do governo e a gestão da MTA estão fazendo hoje, a liderança do passado decidiu investir pesadamente no metrô e melhorá-lo. Cerca de 50 bilhões de dólares foram investidos na MTA para viabilizar a manutenção e construção de nova infraestrutura. Isso resultou em trens viajando quase 10 vezes mais antes de quebrar em comparação com o sistema de hoje. No entanto, em vez de manter o financiamento adequado ao longo das décadas, o corte do orçamento da MTA pelos mais altos níveis de governo resultou em muitos dos problemas que o sistema de metrô da cidade de Nova York enfrenta hoje. Esses problemas de financiamento chegaram ao auge em 2008, quando o país se encontrava em uma crise financeira. A cidade de Nova York, sendo a capital financeira do país, foi particularmente atingida. Isso resultou em algumas consequências trágicas para o sistema de metrô e outras infraestruturas em Nova York. A receita do setor imobiliário de Nova York caiu 75%, gerando uma perda de $1 bilhão. Isso levou à interrupção de 40 tipos de manutenção do metrô. O trabalho rotineiro nos vagões de trem passou de a cada 66 dias para a cada 73 dias, e abrangente. Revisões gerais dos trens e do sistema como um todo foram estendidas por 1 ano. Essas medidas foram adotadas para reduzir a perda de dinheiro por falta de fundos. No entanto, mesmo após a recuperação da economia, os cronogramas de manutenção não voltaram ao normal. E muito disso tem a ver com uma coisa: corrupção. Vamos ser claros, os políticos fazem algumas coisas obscuras, mas talvez não haja melhor exemplo de corrupção governamental do que a forma como o financiamento da MTA tem sido gerido nas últimas décadas. Escritores, engenheiros e funcionários da MTA têm implorado ao governo de Nova York por anos para consertar o sistema de metrô e financiá-lo adequadamente. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Políticos da cidade e do estado têm constantemente desviado dinheiro para longe de resolver os problemas e até mesmo roubado dinheiro da MTA que eles então gastam em algumas coisas insanas. Sabemos que problemas de sinal devido a sistemas desatualizados são um grande problema para o metrô. Contudo, as vagas de mecânico têm sido constantemente reduzidas por falta de recursos para pagá-los. Contudo, o rendimento médio dos gestores do metrô superou $240 mil. Apesar de Nova York ser um local caro para viver no EUA, o custo de vida não justifica a quantia excessiva paga à administração em detrimento das equipes de manutenção e mecânicos. Na verdade, os salários anuais para as mesmas posições em cidades como Boston, Chicago, Los Angeles e Washington são inferiores a $115 mil por ano. Estima-se que o custo de vida em Nova York seja entre 10 a 20% maior do que nessas outras cidades.
o que significa que o salário médio de um gerente de metrô em Nova York deveria ser mais próximo de 130 mil dólares. Se assim fosse, teríamos mais dinheiro para pagar os trabalhadores de manutenção e ampliar a ajuda que o sistema precisa urgentemente para se aperfeiçoar. Mas devido à corrupção no governo, os gestores e administradores estão recebendo somas exorbitantes de dinheiro. Isso não ajudará o metrô de Nova York a melhorar tão cedo. No entanto, o sindicato da MTA também é parcialmente culpado pela corrupção que levou o dinheiro AIR para os bolsos da administração, em vez de ser investido nos trabalhadores e na infraestrutura que consertaria o metrô. O sindicato exige que haja 2 funcionários da MTA em cada trem, quando quase todos os outros sistemas de metrô do mundo têm apenas um trabalhador por trem. Estima-se que se a cidade de Nova York seguisse o status quo de um funcionário por trem, como a maior parte do resto do mundo, economizaria mais de 200 milhões de dólares por ano para a MTA. Esses recursos poderiam aprimorar o sistema. Quando o governador Cuomo estava no cargo, ele era aliado próximo do sindicato, o que resultou na contribuição de 165 mil dólares do sindicato da MTA para sua campanha eleitoral. Como o único propósito do sindicato é cuidar de seus membros, a administração Cuomo garantiu que o sindicato estivesse satisfeito à custa da manutenção e atualização que o sistema realmente precisava. Alguns dos problemas com superlotação e trilhos antigos poderiam ser aliviados com a construção de novas linhas. Contudo, Nova York possui agora menos milhas de trilho do que na Segunda Guerra Mundial, sendo o único grande metrô mundial a reduzir-se nos últimos 80 anos. O motivo pelo qual é tão difícil construir novas linhas em Nova York é que os sindicatos de trabalhadores e os empreiteiros privados se aproximaram dos membros do governo, o que lhes permitiu inflacionar os custos de construção, às vezes para 5 vezes a média internacional. Isso permite que as corporações obtenham quantidades exorbitantes de lucro à custa dos passageiros e do sistema de metrô como um todo. Não há uma única pessoa ou partido político a culpar pela corrupção em torno da MTA e seu financiamento. Políticos democratas e republicanos estiveram no poder enquanto o metrô degradava. Ambos os partidos cortaram o orçamento da MTA, reaproveitando as receitas prometidas ao sistema de metrô. O governador Cuomo empregou 5 milhões de dólares de fundos da MTA para salvar 3 resorts de esqui estaduais em dificuldade após um inverno ameno. Isso evidencia a corrupção flagrante que o sistema de metrô de Nova York enfrenta. Ainda pior é o fato de que o governo de Nova York obriga a MTA a pagar ao Estado por consultoria financeira, ajuda de TI e uma série de outros serviços que eles não precisam. A MTA pagou ao Estado de Nova York 328 milhões de dólares em taxas de emissão de títulos ao longo de um período de 15 anos. Esse dinheiro poderia ter sido usado para melhorar o sistema, mas, em vez disso, o governo continuamente ordenhou a MTA por dinheiro em vez de financiá-la adequadamente. Durante certos anos, as taxas pagas ao Estado por serviços que a MTA não precisava chegaram a 1% de suas seguranças de títulos, o que é muito mais alto que os 0,2% originalmente acordados. Embora o governo de Nova York tenha exigido que todas as agências pagassem por sua ajuda, o New York Times descobriu que algumas agências receberam isenções para não pagar anualmente. Infelizmente, a MTA raramente se beneficiou de tais isenções. Quando o prefeito Rudy Giuliani assumiu o cargo, tornando-se o primeiro prefeito republicano de Nova York em quase 2 décadas, ele imediatamente mirou na MTA e no sistema de metrô de Nova York. Giuliani estava empenhado em aprimorar a cidade sem elevar impostos. A administração Giuliani reduziu em 400 milhões de dólares as contribuições da cidade para o metrô. Isso foi feito sem nenhum plano real para manter o metrô ou aumentar a eficiência. Apesar de centenas protestarem contra os cortes na prefeitura, o prefeito os realizou. O resultado de todos esses cortes e práticas corruptas resultou na MTA se defendendo através de aumentos de tarifas apenas para conseguir sobreviver. Uma grande parte do orçamento do metrô vinha do governo, mas agora 60% do orçamento da MTA é obtido através de tarifas, o que deixou os passageiros pagando mais para utilizar a principal rede de transporte da cidade. A tarifa de $2,90 por viagem acumula ao usar o metrô diariamente para o trabalho. Há o fato de que os servidores públicos frequentemente desejam usar os recursos da MTA para embelezar as estações, ao invés de lidar com problemas mais graves. Por exemplo, após o ataque de 11 de setembro ao Centros de Comércio Mundial, a estação da Rua Fulton foi danificada. Um influente porta-voz da Assembleia chamado Sheldon Prata iniciou uma cruzada para construir uma nova estação na Rua Fulton, que seria apelidada de Grand Central do centro da cidade,
O custo da estação seria de 750 milhões de dólares, uma enorme soma de dinheiro que poderia ter sido melhor gasta para melhorar o funcionamento do metrô, em vez de criar uma nova estação reluzente. Sim, a Rua Fulton precisava de reparos, mas poderiam ter sido feitos por um custo menor. Quando a estação ainda não estava completa em 2008 e o custo do projeto ultrapassou o orçamento original, a MTE propôs que a estação fosse terminada sem algumas das funcionalidades mais extravagantes. Silver ameaçou vetar o financiamento da MTA se a estação Rua Fulton não fosse concluída conforme especificado. Os funcionários da MTA, aterrorizados, concordaram em construir a estação de metrô seguindo os planos originais, mesmo excedendo o orçamento. Em 2015, Sheldon Prata renunciou ao cargo de presidente após ser acusado de corrupção. Quando a estação de Rua Fulton foi concluída, custou 1,4 bilhões de dólares bilhões. Não fez nada para melhorar o sistema de metrô de Nova York. Embora a corrupção, incompetência, superlotação e idade tenham desempenhado um papel na deterioração do sistema de metrô de Nova York, pode haver maneiras de consertar o sistema e torná-lo mais confiável. O primeiro grande passo para um sistema de metrô de Nova York melhorado é que a MTA e o governo precisam ser mais transparentes com seus dados. Em vez de distorcer números para transferir a culpa, a MTA deve ser franca sobre o que está causando atrasos nos trens para que engenheiros e urbanistas possam desenvolver maneiras eficientes de resolver os problemas. Contudo, se dados ruins são apresentados, a causa dos problemas pode ser negligenciada. Por exemplo, em 2009 e 2010, a MTA registrou 530 mil atrasos que representavam cerca de 80% do total, como sendo devido ao complemento de horário. Essa categoria era sem sentido, pois não havia uma definição clara do que significava complemento de horário, além de que tinha algo a ver com manutenção ou alterações de programação. Se a MTA tivesse criado categorias claras e fosse honesta sobre o que estava causando os atrasos, talvez os problemas pudessem ter sido resolvidos. É por isso que a transparência é tão importante. É necessário coletar bons dados para que decisões informadas possam ser tomadas para melhorar o sistema. A segunda grande melhoria pode parecer loucura, mas me acompanhe. É para fechar o metrô. Como dito antes, o metrô de Nova York é um dos poucos no mundo que opera 24 horas por dia. Significa que há pouco tempo para manutenção programada. Verificou-se também que a manutenção e verificações de serviço durante o funcionamento dos trens não são custo-efetivas. Seria mais econômico interromper o metrô para que mecânicos e engenheiros realizem suas tarefas sem interrupções para a passagem de trens. O fato de sempre haver trens em funcionamento significa que os reparos e a manutenção demoram muito mais para serem concluídos do que em qualquer outro sistema de metrô. Se Nova York interrompesse seu metrô por algumas horas noturnas para manutenção, os trabalhadores poderiam realizar seus trabalhos sem perturbar o serviço regular. O metrô de Xangai tem mais do que o dobro de passageiros que Nova York. E eles fecham seu sistema todas as noites às 23h, durante o tempo em que o metrô não está funcionando. As pessoas podem pegar ônibus noturnos especialmente dedicados que encontram tráfego mínimo e param nos mesmos lugares que o metrô. Isso se provou muito mais eficiente e permitiu que Xangai mantivesse seus metrôs em funcionamento. Se Nova York encerrasse as atividades do metrô todas as noites, da meia-noite às 5 da manhã poderia ser feito um grande volume de trabalho. A MTA tem uma vasta frota de ônibus que poderia transportar passageiros nas primeiras horas da manhã, com tráfego mínimo nas vias. Isso permitiria a AOS mecânicos do metrô trabalhar ininterruptamente por várias horas diariamente. Há muitos problemas em fazer manutenção com os trens em funcionamento. E isso gera atrasos desnecessários, pois os trens precisam reduzir a velocidade ao se aproximar de trilhos em manutenção. Além disso, sempre há o risco de alguém se machucar se o condutor ou os trabalhadores não estiverem prestando atenção. Desligar o metrô todas as noites para manutenção reduz esses riscos a zero e seria muito mais eficiente para todos. Interromper o metrô para manutenções noturnas programadas economizaria dinheiro para a MTA e o governo de Nova York. Anualmente, o trânsito de Nova York gasta 1,9 dólares bilhão na manutenção de trilhos. 4 vezes mais que todos os outros sistemas ferroviários do ZEUA. Isso ocorre pois a MTA precisa remunerar os sinalizadores para monitorar os trens próximos enquanto as equipes de conserto trabalham. Trabalhar enquanto o serviço de metrô está acontecendo também resulta em atrasos para ambos os trens e o projeto de construção, o que drena ainda mais dinheiro do sistema. Diminuir o interligamento pode trazer melhorias parecidas. Interligamento ocorre quando múltiplas linhas de trem seguem o mesmo trilho.
Isso ocorre com quase todos os trens em Nova York ao entrar em Manhattan. Não deve ser surpresa que quando várias linhas convergem, isso pode levar a congestionamentos e atrasos. Isso ocorre diariamente em Nova York. Também no caso de um trem quebrar em uma das interligações, todos os trens que usam aquela seção da via ficam atrasados. Então, a solução é construir mais trilhos paralelos, evitando que diferentes linhas usem o mesmo trilho. Isso diminuiria consideravelmente os atrasos por incêndios na via e trens danificados. O custo inicial para construir um trilho dedicado para cada linha seria caro, no entanto, os benefícios valeriam a pena para os passageiros. Os trens operariam de forma mais eficiente, diminuindo o desgaste atual das linhas principais. É onde várias linhas convergem que os trilhos precisam de mais manutenção, pois são esses locais que veem o tráfego mais pesado. Outra melhoria que parece pequena e insignificante, mas teria um impacto massivo no metrô, seria a instalação de barreiras de plataforma. Vários sistemas de metrô eficientes mundialmente possuem barreiras de plexiglass entre trilhos e plataformas nas estações. Essas barreiras ajudam a reduzir as chances de um passageiro ir para os trilhos, e também reduzem a quantidade de objetos e detritos que caem nos trilhos. Nenhuma estação de metrô de Nova York possui tais barreiras. Os resultados são evidentes. Pessoas e incêndios nos trilhos contribuem significativamente para atrasos no sistema. Estima-se que existam cerca de 1.000 incidentes de passageiros, caindo ou subindo nos trilhos a cada ano. Além disso, há mais de 700 incêndios nos trilhos anualmente causados por lixo nos trilhos. As barreiras em plataformas de metrô reduziram significativamente os incidentes. Igualmente, essas barreiras podem facilitar o fluxo de passageiros no trem, reduzindo a necessidade de funcionários da MTA em cada estação. Isso diminuiria os custos operacionais diários dos trens do metrô de Nova York. Mesmo que a MTA implementasse barreiras de plataforma em apenas algumas das estações mais movimentadas de Nova York, como a Times Square e a Grand Central, faria uma enorme diferença. E essas barreiras andariam de mãos dadas com a melhoria de todas as plataformas do metrô. Embora não pareça, melhorar o fluxo de passageiros nas estações pode aprimorar o sistema de metrô. O superlotamento do metrô e os atrasos decorrentes estão bastante relacionados com o design de algumas plataformas em Nova York. Elas são longas e estreitas, com apenas algumas, e às vezes apenas uma entrada e saída. Isso causa congestionamentos humanos no horário de pico, com passageiros correndo para entrar no trem antes do fechamento das portas e outros tentando sair da estação. Plataformas estreitas aumentam o risco de passageiros escorregarem e caírem nos trilhos. Por isso, condutores são comumente usados como agentes de plataforma em horários de pico, aumentando os custos para a MTA. Nova York poderia expandir plataformas e adicionar mais acessos para reduzir o congestionamento. Isso diminuiria consideravelmente os atrasos devido à superlotação. Uma forma simples seria remover quiosques desnecessários em algumas estações. Outras estações necessitam de uma renovação total, porém, isso resultaria em trens acessando e saindo das estações mais rapidamente. E então há outra ideia que soa completamente louca com base em tudo o que já vimos. Mas, novamente, aguente firme, pois na verdade há um argumento a ser feito para aumentar os limites de velocidade dos trens. Isso pode parecer perigoso, mas existem restrições de velocidade desnecessárias atualmente em vigor que causam atrasos massivos e ineficiência em certas rotas do metrô de Nova York. Não há como negar que houve acidentes no passado devido a condutores de trens imprudentes ou fatigados. Esses incidentes resultaram na MTA reduzindo os limites de velocidade em certas seções do sistema de metrô. No entanto, novas tecnologias e melhores freios de trem tornaram a viagem de metrô muito mais segura, mesmo que algo dê errado. Portanto, a MTA precisa modernizar seus trens com novos recursos de segurança, possivelmente aposentando os vagões de metrô dos anos 1960. Existem longos trechos de trilhos sem estações que têm limites de velocidade inferiores ao que é padrão em todo o mundo. Aumentando a velocidade dos trens nessas partes dos trilhos, reduz-se o tempo de viagem. Isso diminuiria o congestionamento e atrasos, reduzindo assim os custos. O que se resume é que a cidade de Nova York precisa investir tempo, dinheiro e planejamento sério em seu sistema de metrô, se tiver alguma esperança de melhorar. Por décadas, o metrô de Nova York foi negligenciado por políticos gananciosos, sindicatos miopes e funcionários corruptos. No entanto, não é tarde demais. Com mudanças e financiamento adequado à MTA, Nova York poderia possuir um dos melhores metrôs globais.
Mas o governo tem que querer essa mudança. Os passageiros de Nova York sofrem diariamente e suas preocupações são ignoradas. A melhoria do metrô de Nova York só ocorrerá com uma mudança fundamental na condução da manutenção de rotina e implementação de tecnologia atualizada. Será um grande empreendimento melhorar os muitos problemas dos metrôs de Nova York, mas pode ser feito. Assista agora, porque o plano da Itália de construir uma ponte para a Sicília falhará. Veja o verdadeiro motivo da Índia não construir arranha-céus.